E aí, família Manganato, vocês pediram e aqui está mais uma narração suprema da minha parte. Deixarei o nome novamente do manhwa na descrição e vamos lá. Então já se inscreve para não perder nada. Após nosso Kang-woo chamar a moça para casar com ele, a moça pergunta para ele o que diabos ele tinha dito. Kang-woo então se desculpa e pergunta para a senhorita chamada Han Seola ou Seola para os íntimos se estava tudo bem com ela. Seola tenta disfarçar, mas nosso MC percebe que ela machucou o joelho e a moça acaba tendo que segurar nele por um breve instante para não cair no chão. Nesse momento, alguma coisa cai, que tinha um formato quadrado. Nosso MC percebe que era um celular, concluindo então que estava na Terra. Apesar disso, o foco nesse momento era cuidar da garota e daquela ferida. Então Kang-woo enfaixa a perna da garota e para pensar que consegue se comunicar com ela. E isso é explicado basicamente pelo fato de que, mesmo passando 10 mil anos no inferno, ele praticou sua língua materna lá, já que proibiu a língua de lá, para que ele não esquecesse a própria língua. Kang-woo então fala para a menina deixar o curativo quieto e ela agradece pelos cuidados. Nosso protagonista devolve o celular para a garota, mas percebe que o ano era 2023. Coincidência? Acho que não. E com isso, ele percebe que se passaram apenas 5 anos de que ele havia sido jogado no inferno. Percebendo que não sabia de muita coisa, tenta obter algumas respostas com a senhorita. Perguntando sobre o que ela estava fazendo ali, ela responde que tinha seus motivos, mas que estava caçando dentro de um portal. Apesar de ter sido despertada como uma jogadora há um dia, já quis tentar um portal de ranking E. Kang-woo se questiona, assim como você, o que diabos era despertar e caçar em um portal, e ainda mais ser um jogador? Ela percebe que nosso protagonista estava quase entrevistando a coitada, e já pergunta para ele o que ele estava fazendo no portal, que nosso MC também diz ter as próprias circunstâncias. Kang-woo fica feliz por aquele breve momento, pois apesar de tudo foi a primeira conversa dele com uma humana em 10 mil anos. Os dois andam e chegam na entrada do portal. Kang-woo fica admirado com aquilo, que se chama portal. A moça então diz que já não precisava de ajuda e fala para eles saírem logo dali. Ao passar pelo portal, finalmente, o momento que todos esperavam, onde Kang-woo dá de cara com a luz e vê vários outros seres humanos, ficando feliz por eles terem 2 olhos, um nariz, uma boca e, claro, nada de tentáculos. Pelo visto, certos traumas nunca se esquecem. Kang-woo se emociona porque finalmente voltou para casa. A moça, vendo aquilo, pergunta para nosso MC se estaria tudo bem se fosse comer com ela em casa. Ela diz que estava muito agradecida por ele ter a salvado. Nosso protagonista inocente vai entendendo as coisas em muitos sentidos e declara que finalmente a primavera havia chegado para ele. Porém, do nada surgem uns trombadinhas e diz que eles precisam confirmar suas identificações como jogadores. Kang-woo fica perdido com aquilo e os guardinhas pedem para ele pegar o cartão de jogador. Nosso MC, sem escolha, na broderagem já usa sua autoridade do demônio cego, Dantalion. Com essa habilidade, ele distorce os sentidos e manipula os olhos do alvo conforme sua vontade. Os trombadinhas dizem que está tudo certo aquele gesto simbólico, então nosso MC diz para Seola para eles irem indo. Finalmente, na casa de Seola, eles têm que subir a escada por conta de ser uma humilde residência. Vou te levar na minha humilde residência, já sabe, né? Com a certeza de que a primavera estava a todo vapor, nosso MC tem certeza de que um futuro feliz o espera. Porém, ao chegar na casa de Seola, nosso MC se encontra com a mãe dela. A mãe de Seola agradece ele e o convida para jantar. A mãe de Seola pede para que ela ajude na janta. Kang-woo, vendo aquilo, percebe que precisa obter mais informações e pede para Seola já emprestar o celular dizendo que havia perdido o seu. Seola, claro, o empresta. Pesquisando então sobre 2018, descobre que no dia 22 de fevereiro ocorreu o Dia da Calamidade.
que mudou o mundo por completo. Naquele dia, monstros desconhecidos apareceram de repente, através de centenas de portais. O exército tentou combatê-los, mas as armas eram inúteis, aparecendo a primeira jogadora nos Estados Unidos e após isso o número de jogadores só aumenta, o que deu esperança para o mundo. Kang-U percebe que foi no mesmo dia 22 de fevereiro que ele havia sido jogado no inferno, questionando se ele havia sido levado por um desses vários portais que surgiram naquele dia. Apesar do interesse, sabe como é, a janta já havia ficado pronta e como bom protagonista que nunca foge de uma luta, ele já observa a comida, que era aquele caldo de carne que ele tanto desejava no inferno. A mãe de Seola deseja uma boa refeição para ele e esperava que a refeição fosse do agrado dele. Nosso MC então calmamente coloca a colher na refeição e levanta, tremendo, até que enfim come 1, 2, 3, 4 vezes seguidas e pega o arroz, claro, para dar aquela sustância. As duas, filha e mãe, ficam encarando o Salvador. Ele lembra que nasceu há 10 mil anos atrás e que há 10 mil anos foi jogado no inferno e que para sobreviver teve que absorver energia demoníaca, se transformando em algo próximo a um demônio. Apesar disso, seu apetite e paladar ainda continuavam como os de um humano, e por causa disso, nada no inferno saciava. Os demônios que teve que comer pareciam um lixo em sua boca, e nosso MC estava ficando louco, passando por toda aquela experiência, e o motivo de ter aguentado tudo aquilo foi apenas por um simples desejo, querer voltar para a Terra. Soluçando em cima da mesa, feliz por ter finalmente retornado para seu planeta natal, nosso MC diz para Seol que estava realmente agradecido. Seola diz que também agradece por ele ter a salvado. Kang-U pergunta se poderia repetir e Seola, claro, diz que irá trazer mais comida para ele. Quando de repente algo explode e voa fumação para todo lado. Alguém surge no meio da fumaceira e sai xingando que a porta é dura pra caramba. Então o figurante loiro declara para Seola que ela dê o fora daqui. O figurante já chega todo agressivo e questiona Seola sobre quem falou para ela entrar no portal sozinha. Seola brava diz para o figo loiro sair e pergunta para ele sobre quem ele achava que era para sair arrombando a porta da casa deles. Seola diz que também é uma jogadora e já avisa o figo loiro para não se aproximar. Logo após, fica puto e já pergunta se ela acreditava mesmo ser uma jogadora, dizendo que a mãe era uma mendiga. Seola diz que toda aquela dificuldade que eles passavam era por conta dele. Nosso figo loiro diz para ela calar a boca e segui-lo para entrar na guilda Andras. Ela tenta lutar, dizendo que nunca iria participar de uma guilda tão lixo. Então ela, desesperada, morde a mão dele. Com isso ele acaba lascando o tapa na face de Seola. Seola cai no chão e sua mãe vai tentar ajudá-la, mas ele ainda xinga sua irmã e puto, questiona se ela acha que vai conseguir sobreviver só fazendo boas ações. A mãe tenta intermediar aquela briga dizendo que irá fazer o seu melhor, porém ele também solta a mão na cara da senhora e reclama sobre como elas são irritantes. Vendo que sua Seola fica brava, ele zomba de sua cara e diz sobre o que ela vai fazer a respeito, já que ele é um jogador de segundo estágio. Então, piorando a situação, o figo loiro percebe que nosso MC estava ali, quietinho, jantando ali na sala de estar, e se pergunta o que era aquilo que estava acontecendo. Ficando mais raivoso ainda, fala que não sabia que agora sua casa tinha virado um restaurante, e vai em direção ao protagonista, perguntando. Porém, nosso prota o ignora, já que seu caldo de carne estava delicioso. Com isso, ele chuta a mesa na frente do prota, na qual estava a refeição, e passa tudo aquilo lentamente pelos olhos do nosso MC, a refeição voando e toda aquela comida deliciosa sendo jogada no chão. Isso faz com que nosso protagonista chore e se desespere profundamente. Figo loiro se pergunta qual o problema daquele doente, já chama nosso MC de mendigo. Nosso prota agora sim, modo puto cheiroso, marrento e posturado, pergunta para nosso querido figo loiro, que nesse momento já devia estar soltando um barro, de como ele ousava jogar a comida dele no chão.
O figurante vê que a coisa vai dar ruim e já ativa o fogo nas duas mãos. Cebola vê aquilo e tenta ajudá-lo, mas nosso MC precisa de ajuda agora só se for para parar de bater. Partindo para cima do Figo Louro e contra-atacando todos os golpes. Utilizando fitas, socos, chutes e timing, ele domina a luta contra seu oponente, desviando dos punhos com chamas azuis. Logo em seguida, não satisfeito, nosso MC pisa na cabeça e diz que ainda falta muito para Figo Louro pagar pelo pecado de ter jogado toda aquela comida fora. Figo Louro diz que era só a merda de um caldo de carne, o que revolta mais ainda nosso prota, que diz que a partir de agora a conversa vai ser a seguinte: quando ele disser nosso Figo Louro irá dizer que o caldo de carne é uma comida sagrada. E o papo segue dessa maneira. Não satisfeito, nosso MC fala para ele gritar com toda a paixão até ficar sem voz, até que nosso Figo Louro fica acabado e se pergunta: quem diabos é aquele louco? E nosso MC termina a luta o ensinando para nunca mais menosprezar a comida de alguém. E se você quer mais vídeo como esse, já senta a metralha nesse like e aproveita para se inscrever, porque aqui tem vídeo novo toda sexta e conteúdo de qualidade. Grande abraço e vou ficando por aqui. Mangas.